Muito bom dia para você ligado na tela da TV Tribuna Band. Tá começando mais uma edição do Apita aí, seu programa esportivo favorito. E hoje é um dia de decisão, expectativa, um programa especial. Comigo está ela, a maravilhosa Mariana Mello. Bom dia, Mariana. Bom dia, estou arrepiada. Programa Mega Ultra Power especial. Como é? Especial. Ixi, muito especial, gente. É isso aí. Final da Libertadores. Olha o que temos aqui. Simplesmente Flamengo e Palmeiras. Nossa. Que é isso, reedição da final de 2021. Uma grande decisão, dois dos times mais poderosos do futebol brasileiro, se não os mais poderosos, com as finanças em dia, com elencos estrelados, dois times com dois técnicos muito bons, com jogadores decisivos e duas torcidas gigantes que ocupam as ruas de Lima para a final hoje, lá na capital peruana. Às 18 horas, a partir das 18 horas, horário de Brasília. Mariana, temos um favorito para hoje? Não temos um favorito para hoje, gente. Quem falar que tem favorito tá muito equivocado, né? Olha, discordo, hein? Nesse jogo de hoje, tudo pode acontecer. Por quê? Nós temos aí o Flamengo, que tá com a mão na taça do Brasileirão, já que o Abel Ferreira, no comando do Palmeiras, jogou a toalha, né? Na última semana, por conta aí dos resultados do time. Que é um time que a gente tá aí preocupado. Será que hoje pode ter a surpresa de, quem sabe, ontem estavam rolando algumas fotinhas escondidas do Pedro indo treinar, a torcida do Flamengo fica doida. É, mas não vai nem pro banco. E a gente não sabe do que vai acontecer ali nos esquemas. A gente até, ao longo da semana, deu no jornal A Tribuna falando de possibilidades, né? Fazendo um comparativo dos ataques, das defesas. Sim. E a gente tem o Palmeiras, né, gente? Que tem Abel Ferreira há 5 anos. Um técnico, assim, super campeão. Abel sempre tem um plano. Sempre tem um plano. E ele é muito experiente, conhece muito bem o time, seus jogadores de forma individual, conhece bem o clube e sabe armar estratégias ali surpreendentes, né? E depois da virada que aconteceu diante da LDU, tudo pode acontecer. Sim. Mas, do outro lado, novamente falando, tem o Flamengo, né, gente? Flamengo com a Arrascaeta. A gente tem um técnico no Flamengo que é novo, Felipe Luiz, mas não deixa de ser experiente no futebol. Então, assim, não tem como apontar um favorito. Agora eu não posso. Agora você só vai me perguntar para quem que eu vou torcer, né? Sim, aí não Aí não precisa nem precisa, falar, né? é. Eu, inclusive, vim de verde em homenagem ao Guarani de Campinas, que infelizmente não conseguiu subir para a Série B do Campeonato Brasileiro. Aí você resolveu fazer essa homenagem hoje. É, singela. Entendi. Mas assim, eu acho que temos um favorito hoje, sim. Se há um mês, quando os dois times se classificaram para a final, passaram as suas semifinais com o Palmeiras aqui. Inclusive, estamos vendo aqui o chaveamento. O Palmeiras passou nas oitavas de final pelo Universitário do Peru, depois eliminou o River nas quartas e na semifinal eliminou a LDU depois de perder por 3-0 o jogo de ida e virar por 4-0 na volta, classificando-se à final. O Flamengo do outro lado também passou por pedreiras. Sim. Eliminou o Inter nas oitavas, depois passou por dois times argentinos, o Estudiantes, com o Rossi fazendo defesas de pênaltis lá na Argentina, contra o Racing também se classificou para chegar à grande final. Então, se estivéssemos palpitando no dia após semifinal, eu falaria muito difícil palpitar um favorito. Os dois times estão em ótima fase. Porém, nesse mês, o Palmeiras parece que perdeu um pouco aquele encanto que vinha tendo, aquele brilho. Abel testou diversas alternativas, diversos jogadores, diversos esquemas, e o time simplesmente não consegue vencer mais. Sim. São 5 jogos sem vitória, sendo 3 derrotas e 2 empates, que culminaram aí, inclusive, nesta jogada de toalha do Abel no Campeonato Brasileiro, né? 5 jogos sem vencer, o time ficou para trás e o Flamengo aí encaminha para ganhar o título aí na próxima quarta-feira contra o Ceará. E eles vêm, desculpa te interromper, e eles vêm de uma semana que foi louca, né? Sim, uma semana com muitas declarações, né? Isso. Leila discordando de Abel no quesito arbitragem. Exatamente. Abel falando que não precisa assinar contrato para falar que vai ficar renovar, no Palmeiras. Isso aí. Uma semana até conturbada fora de campo também. Isso. Então o Palmeiras aí, se for campeão, para mim, não vou falar que vai ser uma surpresa, mas é um pouco mais improvável do que o Flamengo, né? Abel terá aí que tirar o seu coelho da cartola para vencer o Flamengo, achar uma surpresa. Assim, temos escalações que são muito prováveis,
mas eu acho que Abel vai vai colocar alguma surpresa. Alguma coisa ele tem. Porque essa escalação é muito óbvia. Para falar, porque ele poupou todos os jogadores, até do banco de reservas contra o Grêmio. Não levou ninguém, enquanto o Flamengo colocou alguns jogadores no decorrer da partida, né? Então acho que vai ter alguma surpresa de Abel, alguma coisa ele tá pensando para tentar surpreender o Felipe Luiz. Porque o Flamengo tá muito encaixado, é um time que tá com suas peças. Até Bruno Henrique voltou a fazer gol todos os jogos. Rascaeta tá brilhando, Rossi tá brilhando, Jorginho tá brilhando. E a dupla Flaco-Roque parou de fazer gols. Então, a gente precisa aí que o Palmeiras, assim, né? Os palmeirenses precisam que o Palmeiras ache um coelho da cartola. Vire a chave novamente, né? Hoje e coloque toda a vida em campo. No caso aí, também com essa 36ª rodada do Brasileirão que tá rolando aí, o Vitor relembrou que o Abel colocou um time em reserva diante do Grêmio, acabou perdendo por 3-1, no mesmo dia em que o Flamengo empatou em 1-1 com o Atlético Mineiro, e que se tivesse um golzinho a mais... Em determinado momento, o Palmeiras estava ganhando, o Flamengo perdendo, a distância ficando em 2 pontos. E mudando tudo ali, e de repente tudo muda novamente. O fato é que aí o Flamengo poderia ter ido para Lima campeão brasileiro, né? Não aconteceu, mas está aí com a mão na taça, então o Flamengo segue motivado, né? Como você falou, o Bruno Henrique nesse dia arrancou lá o golzinho que evitou a derrota, né? Acabou no empate. A Rascaeta, que no jogo anterior contra o Bragantino deu um espetáculo também. Então tem tudo isso aí. Agora, o fato é que mesmo que quem não torça para Flamengo, para Palmeiras, a gente tem que levantar a bandeira do futebol brasileiro. Mais uma final, né? Que vai empatando aí com a Argentina em número de títulos da Libertadores, 25 para cada. E isso é muito bom até para recuperar o nosso protagonismo. Nós estamos falando de um campeonato sul-americano, mas isso nos dá moral, né? Principalmente nesse momento que a gente tenta aí reerguer a seleção brasileira, né? Agora com técnico estrangeiro, ano que vem ano de Copa do Mundo. Então é sempre bom ver time brasileiro no topo, ainda mais também depois do que aconteceu no Mundial de Clubes esse ano, né? Que a gente teve o Fluminense indo um pouco mais à frente. Então é legal ver uma final brasileira. Lá em Lima já tá cheio de torcedor, inclusive a gente vai mostrar para vocês, torcedores. Ao longo da semana nós fizemos matérias também sobre isso. Então é um clima, gente, de final de Copa do Mundo. É bom demais. Exatamente. E hoje, mais tarde, o Cruzeiro pode passar o Palmeiras, só para não deixar... Ele, inclusive, acha que é o jogo mais importante do dia. Exatamente. Vai parar o Brasil para assistir Ceará e Cruzeiro logo mais, com o Cruzeiro virando vice-líder do Brasileirão. Mas estamos aqui na tela, Aquiles coloca em tela grande pra galera ver as prováveis escalações. Se não fugir muito, vai ser isso aí, ó. Flamengo em seu 4-2-3-1, 4-3-3 com Rossi no gol, Varela, Léo Pereira, e aí uma dúvida. Léo Ortiz já está relacionado, pode ser titular, mas Danilo vem jogando muito bem. Será que vai voltar o Léo ou vai manter o Danilo? Acredito que a torcida do Flamengo espera pelo Léo. Isso. Na lateral esquerda, Alexandro, titular da seleção brasileira. A dupla de volantes, Pulgar e Jorginho. Meio campo, Arrascaeta na armação. Ali na ponta direita, Carrascal deve ser o titular, mas tem uma dúvida com o Luiz Araújo ali, né? Dependendo do estilo de jogo que o Felipe Luiz quiser colocar em campo. Do lado esquerdo, Cebolinha, que voltou a jogar um grande futebol. Vem uma ótima crescente no momento certo. Sim. E Bruno Henrique aí substituindo o Pedro. É um ótimo jogador de cabeça, velocista, fazendo gol em todos os jogos. Escalação do Flamengo. E que conhece muito bem o adversário de hoje. Do outro lado, o Palmeiras, se o Abel não fizer nenhuma surpresa, nenhuma grande mudança, terá Carlos Miguel no gol, que diante de um Everton lesionado, ele assumiu a titularidade, deve ser o titular hoje. Lateral direita, Kelvin, dupla de zaga Gustavo Gomes junto com o Murilo, e do lado esquerdo, Piquerez. No meio de campo, o Bruno Fux deve fazer ali uma espécie de terceiro zagueiro volante, junto com o Andrés Pereira. Mais à frente, o Alan, o jovem jogador Alan, muito bom jogador, e Rafael Veiga. Se Abel quiser colocar um time mais ofensivo, vai ser Rafael Veiga. Se ele quiser fechar um pouquinho mais, tende a ser o Aníbal Moreno, volante, para fechar a casinha ali nos contra-ataques. Ali na dupla, Flaco, Roque no ataque, Vitor Roque e Flaco Lopes. Mas aqui, você falou que Abel sempre tem um plano e que você acha que alguma coisa pode acontecer. Se você... Pensa que você agora está na mente dele, vendo essa projeção aí da escalação. Se você fosse o Abel e quisesse surpreender, o que você acha que ele poderia preparar? Eu armaria um time bem parecido com o que o Atlético montou na última terça-feira, um time um pouco mais defensivo, tirando ali
o Alan. Eu tiraria o Alan e deixaria Rafael Veiga por ser um jogador muito decisivo. Sim. Tiraria o Alan e colocaria Decisivo, esse outro experiente. volante aí, o Aníbal Moreno, para fechar a casinha ali num Sim. 4-3-3 com 3 volantes, Andrés um pouco mais à frente junto com Rafael Veiga, e contar com a inspiração de Vitor Roque e Flaco Lopes no contra-ataque, né? Gente, e você falou ali de Andrés, né? Que é um personagem, personagem muito importante nessa decisão, na né? última final em 2021, perdeu a bola pro Daverson, que marcou o gol do título palmeirense. Andrés, que vinha sendo o melhor jogador daquela final, Nossa, entregou cara. a paçoca. Vai entregar hoje também, será, né? Pode ser que venha a acontecer. As finais de Libertadores tendem a ser muito equilibradas, algumas indo até para a prorrogação e sendo decididas no final do jogo. Basta a gente lembrar Flamengo e River em 2019, o próprio Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Atlético Paranaense teve uma expulsão ali no final do primeiro tempo que mudou a cara do jogo. Então, assim... É muita emoção. Muita emoção. Botafogo e Atlético teve um jogador expulso logo no começo. Foi. Então, assim, final de Libertadores sempre acontece alguma coisa. E hoje tende a não ser diferente, né, Mari? Isso. E aí, como a gente falou para vocês, como vocês sabem que o nosso programa se chama Pitaí, quem manda aqui são vocês. É claro que a gente não ia deixar de receber vídeo dos nossos torcedores, dos nossos, né, telespectadores e mais especiais ainda, de pessoas que estão acompanhando de perto essa final, né, Vitor? Isso. Deixa eu só explicar. O primeiro flamenguista que mandou o vídeo foi o Gessiel Silva. Estivemos na casa dele essa semana para fazer uma matéria especial junto com a família dele. Inclusive com uma cadelinha linda, maravilhosa, Kiki. Isso, a Kiki. Kiki. Não e é ele Quick, está lá Kiki. em Lima, mas mandou lá durante a semana a gente gravou o vídeo com a família dele lá. E lá, embarcando para Lima, lá em Bogotá, ele gravou um vídeo pra gente mostrando no aeroporto de Bogotá, indo pra Lima. Então ele já tá lá em Lima pra final da Libertadores, mas mandou aí o vídeo. Vamos ver os 2 vídeos do Gessiel Silva, o flamenguista capixaba. Fala, Vitor, estamos aqui no aeroporto de Bogotá, fizemos uma conexão aqui indo rumo a Lima. Não estou sozinho, tem vários flamenguistas aqui na fila, tá vendo? Todo mundo a caminho de Lima. Isso aí, galera, muita gente aí. A expectativa do jogo de hoje é Flamengo campeão, 3-0 na porcaiada. É isso aí, festa maravilhosa da torcida flamenguista, que vai estar lá em peso. Eu acredito que vai ter mais flamenguista do que palmeirense. Geralmente é assim, né? Apesar Eu que a acho. torcida do Palmeiras também. E são 2 estados aí que oferecem até opções de voos Sim, direto, sim, né? isso Então, sim. mas a gente sabe que tem torcedor de tudo quanto é lugar, tanto que nós estamos mostrando os nossos capixabas. E a gente tem um capixaba palmeirense também, o Denis. A história do Denis é muito legal. A gente até deu no jornal, na edição da última sexta-feira, no jornal A Tribuna, porque ele enfrentou aí uma maratona de mais de 25 horas, saiu, foi para São Paulo, dormiu na casa do irmão, pegou um voo, foi para o Panamá, até chegar em Lima. Turistou um pouco e diz ele que está com a camisa da sorte. Meu nome é Denis Moreira, estou aqui em Lima, cheguei ontem depois de 25 horas de viagem, muito cansativo, mas a expectativa é que o Palmeiras seja campeão no sábado, mete 2-0 no Flamengo, para não ter problema, hoje 27 de novembro de 2025. Fala galera, meu nome é Alisson, vim do interior de Minas Gerais, estamos aqui no estádio do Alianza Lima para acompanhar o treinamento do Palmeiras, vamos ver se a gente consegue ter contato e estamos juntos. Vambora, Palmeiras. Pois é isso, gente. Então, se vocês quiserem recuperar aí, ao longo da semana a gente deu, né, contando um pouco da história da jornada desses torcedores no Jornal A Tribuna, no Tribuna Online. Eles estão lá e deve ser uma experiência, assim, maravilhosa, né? Você tá numa final de Libertadores e quem ali sair campeão, bom demais, né? Muito bom, deve ser uma emoção e tanto. Então Sim. hoje, a partir das 18 horas, quem vencer no tempo normal leva. Se ficar empatado, prorrogação de 30 minutos e aí penalidades máximas se ninguém vencer o jogo. Mari, personagens, vamos ver personagens que você acha que podem decidir este confronto aí por ambos os lados. Então, vamos falar em decisão, tipo como... Sabe quando no futebol a gente pega aquele cara para Cristo? Então, eu vou citar aqui Andrés Pereira, que quem sabe, né, ele entrega a paçoca novamente, dessa vez no lado contrário, né, porque ele estava defendendo o Flamengo e entregou o título para o Palmeiras. Agora é hora de estar no Palmeiras e entregar o título para o Flamengo. Mas falando em cara que realmente pode decidir, eu apostaria no Flamengo em 2. Assim, Arrascaeta e Bruno Henrique.
São dois caras em Arrascaeta, ele constrói aquele jogo lá que ele pode fazer tudo perfeito para a bola estar ali na cara do gol e para ele até marcar. E Bruno Henrique, gente, independente da fase que vive, independente das crises se deveria que tem, estar jogando ou não. se deveria estar jogando uma posição ou não, ele é o rei dos clássicos. E falando de Flamengo e Palmeiras, se tornou um dos maiores clássicos, não regionais, mas nacionais do Sim. Brasil. E é um cara que tem poder de decisão, como você falou, cabeceia muito bem, é veloz. Então, eu acho que são dois jogadores que podem fazer a diferença pelo lado do Flamengo. Já do lado do Palmeiras, né, eu que sou muito fã de jovens jogadores, né, de aspirantes aí, sempre pensando na evolução do nosso futebol, apostaria muito no Vitor Roque, né, que é um cara que, quando ele chegou ao Palmeiras, ele cresceu muito com o Abel. Sim. O Abel ajudou muito porque... Começou mal e depois... Exatamente. Porque Não que ele tenha começado mal, mas demorou a fazer a gol, né? engrenar. Isso. Ele saiu do Atlético Paranaense, foi viver o sonho lá do velho continente na Europa, né? Voltou para o Brasil no Palmeiras, demorou a engrenar. Tanta gente até falava na época, será que valeu isso tudo? Não, não. E o Abel conseguiu fazer o garoto. Seleção brasileira já tá, né? Então eu apostaria nesses personagens. E você? Acredito também, ambos jogadores do Flamengo tendem a ser decisivos, né? Tanto o Arrascaeta quanto o Bruno Henrique. Do lado do Palmeiras, acho que Rafael Veiga sempre tem uma estrela em decisões, seja Sim. marcando pênalti, seja cobrando falta, pode ser que seja uma grande surpresa. Fico curioso com relação a como vai ser Carlos Miguel no gol do Palmeiras, porque É uma decisão, né? é uma decisão Jogo grande. que o Everton está à disposição. Se Carlos Miguel falha, por exemplo, tem aqueles que podem falar, por que não colocou o Everton? Já tá aí há tanto tempo, decisão, Sim. já tá acostumado. Enfim, vamos ver. Mas em pênaltis, ele é um grande pegador de pênaltis, assim como o Rossi, Sim. né? Espero por um jogo muito equilibrado. Vamos fazer um palpitômetro aí antes da gente Ai, ir pro meu Deus do intervalo? céu, já tô com o coração acelerado. Um palpitômetro. Faça, começa você. Eu acho que o Flamengo é favorito e vai ganhar no tempo normal. 2-1 pro Flamengo. Eu vou ficar aqui com o coração bem apertadinho e vou colocar 2-0. Eu acho que Rossi não vai deixar passar nada. Então tá aí. São meros palpites, né? Mas o jogo tem tudo para ser muito equilibrado, muito emocionante. E você não saia daí, porque daqui a pouco, depois do intervalo, temos muito a falar sobre esporte capixaba com a tabela do Capixabão 2026 divulgada, além do GP do Catar. Reta A final, Fórmula 1 hein? podendo ter aí Quem título sabe? definido neste final de semana. A gente vai falar tudo sobre isso daqui a pouco. Não sai daí. Até já. Voltando com o nosso Apita aí para um segundo bloco recheado, assim como foi o primeiro que nós falamos bastante de Libertadores. Agora falando sobre outro campeonato mais regional. Ao longo dessa semana nós tivemos aí o sorteio da primeira fase do Capixabão, com as 9 rodadas sorteadas os confrontos, começando aí no dia 14 de janeiro, uma semana depois da Copa dos Campeões entre Vitória e Rio Branco, e terminando ali a primeira fase já em fevereiro, um mês depois. Então vamos ter, logo na primeira rodada, Porto, Vitória e Capixaba, Vitória e Vila Velhense, Real Noroeste e Forte, Rio Branco e Serra, Desportiva e Rio Branco de Venda Nova. Todos esses times aí que vão jogar em casa na primeira rodada, são 9 rodadas, eles vão jogar 5 jogos em casa e 4 fora de casa, por conta da campanha que eles tiveram no Capixabão de 2025. Então, são os times aí, vamos dizer assim, os cabeças de chave que vão ter esta vantagem, entre aspas, né? E você falando de jogar em casa ali, né? Nessa primeira rodada, o Vitória recebe o Vila Velhense. O Vitória vai estar com muitas novidades lá no Salvador Costa, né? Porque o Peruvano já vem adiantando algumas coisinhas aí pra gente, né, Vitor? Arquibancada nova, com mais de 5 mil lugares Isso aí. para a torcida comparecer. Um gramado aí já cuidado, tratado. Então tende a ser um Vitória aproveitando muito bem. Um elenco que se manteve ao longo de 2025 Isso. e manteve grande parte para 2026. Inclusive o técnico, né? Inclusive o técnico.
em uma temporada que vai ser cheia, né? Isso aí. Então, assim, o Capixabão já começa a agitar mais cedo aí, né? Como a gente falou que o calendário começa um pouco mais cedo. Vão ser 9 rodadas aí entre janeiro e fevereiro para partir para a segunda fase. E vocês vão acompanhar tudo aqui, né, Vitor? Que a gente sempre vai estar trazendo para vocês, tanto aqui no programa, quanto no jornal A Tribuna, quanto no Tribuna Online. Exatamente. Olha só como a tabela do Vitória começa complicada em janeiro. Depois do jogo contra o Vila Velense, na segunda rodada o Vitória enfrenta o Porto Vitória. Que já é uma pedra no sapato aí há um tempo, né? Isso. Na terceira, o Rio Branco. Eita. Na quarta, Desportiva. Olha só. E na quinta, sai para jogar lá em Águia Branca contra o Real Noroeste. Então vai ter um janeiro aí extremamente complicado o time do Vitória, né? Se passar por essa sequência, vai muito forte pro restante da competição. Sim. E pro restante da temporada, né? Vai ser um teste de início. Fogo, né? Exatamente. Vitória aí que vai jogar Capixabão, Copa Espírito Santo e Brasileirão Série D. O objetivo final é subir para a Série C. Sim. Outro clube que vem investindo bastante em contratações que a gente também vem acompanhando, né? É o Rio Branco, né? Sim. Já começa com um clássico ali com o Serra, né? O Rio Branco que anunciou o novo técnico, o Cícero Júnior, teve grande passagem pelo Atlético, que foi um time que eu cobri muito de perto lá em Minas, porque eu morei em São João del Rei, é o time da cidade do Atlético, e ele ajudou o Atlético a subir da Série D para a Série C, ser campeão do interior lá em Minas Gerais. Então o Cicinho fez um belo trabalho no Atlético. E vamos torcer para ele fazer um bom trabalho também no Rio Branco, porque é representando o nosso estado a nível nacional. Isso aí. O Rio Branco vai estar em todas as competições, Série D, Copa do Brasil e Copa Verde, que foi dividida em Copa Centro-Oeste. Então é um grande representante nosso, o time Capa Preta. Depois o Rio Branco enfrenta o Vila Velense, Vitória, Porto Vitória e fechando janeiro aí contra a Desportiva, fazendo o clássico, o derby, né? O clássico Desportivo e Rio Branco. Então aí, os grandes clubes favoritos, Mari, para esse Capixabão? Eu acho que os dois times que nós já falamos aqui, né? Vitória e Rio Branco. Foram protagonistas junto com a Desportiva aí nos últimos anos, né? Então a gente aposta, mas o que a gente aposta mesmo é que seja um campeonato bom, gente. Seja um campeonato bom, com os times entregando, com a torcida curtindo, porque é o que a gente quer no futebol capixaba, né? Exatamente, e já vai ter aí a tecnologia do VAR mais cedo. Sim, muito legal isso. Exatamente, desde a fase de grupo, se eu não me engano, já vai ter a tecnologia do VAR. E falando agora sobre outro campeonato, este já está rolando, já está na sua fase final, a Fórmula 1. Cara, tá emocionante essa disputa. Olha só, vamos ver aqui a pontuação que o Aquiles colocou pra gente na nossa tela. O Lando Norris está em primeiro lugar na classificação geral com 390 pontos e logo atrás 2 encostadinhos, Piastri e Verstappen, 366 pontos. As últimas 2 vezes que teve corrida lá no Catar, o Verstappen foi o vencedor nas últimas 2 edições. Então, se acontecer novamente, essa disputa vai ficar cada vez mais embolada. A distância é de 24 pontos para o Lando Norris e o campeão da etapa leva 25 pontos. Então, vamos supor que o Norris vença a etapa e os dois não pontuem. O campeonato já acaba aqui. Exatamente. O Lando Norris já é campeão desta edição. Então pode ser um final de semana muito emocionante, já de título, ou pode ficar tudo para a última etapa, né, no próximo mês. O Piastri até deu uma entrevista ao longo dessa semana, meio que dando uma alfinetadinha na McLaren, dizendo que ele tinha tipo uma preferenciazinha, né, para que o Norris pudesse já no Qatar decretar esse título, mas ele bateu o pé, disse que não vai entregar não. Sim. Porque, né, gente, a gente tá falando de um título mundial, né? Exatamente, é um título individual, né? Exatamente. Nas construtoras a McLaren já venceu, mas o Mundial de Pilotos é um título individual. Daqui a pouco, 3 horas da tarde, tem classificação na tela da TV Tribuna Band e amanhã, a partir da 1 hora da tarde, a grande corrida. E a gente tem uma chamada muito bonita aí, né? Tem uma chamada muito bacana. Coloca pra gente aí, Aquiles, a chamada da Fórmula 1 na tela da TV Tribuna Band. Grande Prêmio do Catar. Neste sábado, 2h30 da tarde, tem a briga pela pole na classificação. E no domingo, 12h30... Cê tá louco! Promessa de muita disputa e emoção em Lusail, numa das pistas mais velozes do calendário. Norris, Piastri, Verstappen. 3 pilotos e apenas mais 2 corridas para definir o campeão. Fórmula 1 é na Band.
Se a gente se arrepia com o final de Libertadores, também não tem como se arrepiar com isso, né? Fórmula 1 é bom demais, Já gente. emenda a Fórmula 1 na final da Libertadores, depois no jogo do Cruzeiro. Ô, coisa boa, né? Ô, sabadão bonito. Pronto, acabou. Hoje. Olha só, se você quer participar, assim como os torcedores que participaram com a gente, chama a gente no nosso Instagram, @podcastapitaí, segue a gente lá também, compartilha, ou chama o nosso WhatsApp, manda seu vídeo, seu recado, DDD 27 99880 1942. Semana que vem temos a volta do nosso Atílio. Vocês que estão aqui morrendo conosco. de saudade, né, do Chelsea. Exatamente. Então, até sábado. Sábado, como que vocês vão encontrar a gente aqui em reta final, já com o título da Libertadores E na definido? semana que vem já vamos ter também sorteio dos grupos da Copa do Mundo, Isso hein? daí. E reta final de Brasileirão, quem sabe aí já tem mais título aí rodando, né, galera? A gente se vê. Tchau. Até semana que vem.